Olá! A área de cultura é uma das áreas mais conhecidas do jornalismo no dia a dia das pessoas. Quem nunca consultou dicas de um restaurante, um filme, uma peça de teatro, nos portais de notícias, revistas, programas de rádio e televisão, além das coberturas sobre lançamento de livros, shows, exposições e tantas outras atividades culturais aí que nos rodeiam? Pois é, hoje vamos conversar com quem produz essas notícias, coberturas, nossos colegas de profissão e ex-alunos queridos aqui do nosso curso de jornalismo do Mackenzie, para falar e debater sobre a especialização do jornalista na área de cultura. Oi, pedindo a colinha aqui, o mercado de trabalho e o uso da internet como ferramenta de aperfeiçoamento. O evento 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie recebe os ex-alunos Danilo Gobato, graduado em 2015 e apresentador da Rádio Bandeirantes, dos programas Antenados, Repórter Bandeirantes, apresentador do quadro Bons Motivos, e ainda tem mais. Ele também é apresentador do Bom e do Melhor aos sábados, ao lado da Kátia Fonseca. Danilo, obrigado pela presença. Bom dia, Lenise. Bom dia, Lorenzato. Prazer enorme. Recebemos também Pedro Antunes, graduado em 2008, colunista do portal UOL, curador e apresentador do programa Tem um Gato na Minha Vitrola, no Instagram. Foi crítico e repórter do jornal Estado de São Paulo, Estadão, e editor-chefe da revista Rolling Stone Brasil. Muito obrigada pela presença, Pedro. Oi, estou feliz demais de estar aqui, vai ser muito bom. E ainda temos mais uma convidada especial, e quem irá apresentá-la é o professor Arnaldo Lorenzato. Aliás, o professor do nosso curso de jornalismo desde o ano 2000, né, Lorenzato? Parabéns e bom dia! Bom dia a todos e todas. Bom, eu vou apresentar uma convidada muito especial também, né? Esse monte de talentos do Mackenzie é a Natália Dalmas. Ela fez de tudo até chegar à gerência do Domingão do Faustão. Olha, gente, ela foi assessora de imprensa da CT, escreveu para Mundo Estranho, super interessante, fez rádio escuta na Record. Na Record ela descobriu que ela podia ir para o Domingão do Faustão, foi selecionada por um caça-talentos e está lá há todo esse tempo, 5 anos e meio, quase 6, e ela é agora gerente de produção. Muito bem-vinda. Natália, está sem som. Tá aberto. Ih, já comecei sem áudio. Agora, bom dia, não tem gente. problema. Bom dia, Lenise. Bom dia, Lorenzato. Prazer. Obrigada pelo convite. Lorenzato, então, continuo com você. Bom, é um prazer ter os três aqui hoje. Eu queria que vocês... vamos começar com a própria Natália. Eu queria que ela contasse um pouco, né? Eu falei um pouquinho dessa experiência dela no jornalismo, que a levou ao entretenimento. Queria que ela falasse também um pouquinho dessa linha tênue que tem entre as duas coisas, né? Jornalismo, entretenimento, o que é show, o que não é, né? Contar um pouco para os alunos, e claro, como contar desse início de carreira como assessora de imprensa da CET. Pois é, eu acho que assim, o jornalismo sempre foi um sonho, sempre quis fazer comunicação. Minha mãe era jornalista, e aí quando eu contei para ela que eu queria ser jornalista também, ela deu uma travada ali, falou, ai filha, é um caminho, é difícil. Eu falei, não, mas vamos nessa, acho que vai dar certo. E aí comecei como estagiária de assessoria de imprensa na CET, aquela CET mesmo de trânsito, né, de tráfego, né, a companhia de engenharia de tráfego, o marronzinho que a gente vê na rua. Então já foi uma primeira, sei lá, um primeiro momento de amadurecimento, né, de carreira, digamos assim, porque a assessoria de imprensa, ainda mais de um órgão público, né, digamos assim, a gente sabe como é. Então os repórteres ligavam para a gente pedindo informações sobre trânsito e tal, e eu ali, né, na estagiária, não, ó, piorou, né, digamos assim, tava melhor no mês passado, agora tá pior, e a gente vai entendendo ali que, opa, tem algum tipo de informação ali que existe a maneira mais adequada de ser passada e tal. E eu acho que esse contato todo com os repórteres do outro lado, né,
de televisão, de rádio, me fez também falar, eu acho que eu quero estar do outro lado, eu quero estar do lado de quem pergunta, de quem apura, e aí eu comecei a caçar um pouquinho esse caminho e consegui também uma entrevista de estágio na Record, na televisão, né, na TV Record, e fui para essa área de rádio escuta, de jornalismo diário, né, de factual, que a gente fala. E trabalhei por lá durante 9 anos, né? Cheguei a ser promovida, virei chefe de reportagem, mas sempre com esse factual, essa coisa jornalística do dia a dia, né? Os jornais ali da manhã, aquela correria louca, muitos casos de acidentes ou até de crime, né? A Record tem muito caso ali difícil de lidar. Eu acho que isso também faz parte da nossa profissão. Mas eu ainda tinha uma pulguinha do entretenimento. Sempre tive essa pulga, assim, de falar, eu quero ir para essa área de entretenimento. Como é que faz, né? Eu acho legal falar isso aqui, porque acho que a gente sempre, quando a gente é estudante, né, a gente tem alguma coisa que nos agrada mais e que a gente vai tentando galgar, vai tentando guiar a nossa carreira por esse caminho. E é realmente difícil, né? Eu acho que em algumas situações a gente tem que dar uma volta até chegar aonde a gente imaginava. Algumas pessoas conseguem logo de cara. Eu, no meu caso, não foi logo de cara. Eu batalhei bastante para conseguir chegar no entretenimento. E por incrível que pareça, foi meio por acaso. Assim, eu estava na Record, aí nesse factual todo. Pedi demissão uma época, porque eu também não estava feliz. Eu acho que a gente acaba também se acostumando um pouco com a notícia ruim, né? Isso é muito louco também do dia a dia, do factual. Quem trabalha com isso, quem faz estágio nessa área, eu acho que a gente começa a tratar como algo muito comum, né? Teve um acidente, mas a pessoa morreu? Não morreu? Peraí, o que vale, o que não vale? Então são questões bem delicadas ali que a nossa profissão tem amadurecido, né, para que a gente traga um lado bem humano para esse dia a dia e não simplifique muito, né, esse tipo de notícia. Então eu tive um pouco de dificuldade em lidar com esse período da carreira. Pedi demissão, e aí a Record, depois de 6 meses, me chamou para voltar. Falou, não, Natália, volta aqui, você não vai embora não, mas agora a gente quer você de volta para o entretenimento. Aí eu falei, opa, que papo é esse, né, tal. E aí voltei para um programa da Record que chamava Domingo Show. Na verdade, era uma equipe de jornalismo encarando um novo formato de entretenimento. Então, isso me agradou bastante. A gente falou, cara, como é que vai ser isso, né? Esse tipo de conteúdo? A gente vai ter um estúdio, vai ter um palco, né? O que os jornalistas fazem com um palco, né? A gente não sabe muito trabalhar assim. Como é que faz para brincar com um palco, né? Quem é jornalista do dia a dia, de matéria, de VT. Então, foi um desafio muito legal. Era um programa que tratava muito do dia a dia, de histórias, né, na verdade, do Brasil afora, de pessoas, enfim, desaparecidas ou de reencontros, pessoas que enfrentaram uma situação muito difícil de superação. Eu lembro de um caso, por exemplo, acho legal contar para entender, de um caso em que a gente entrevistou uma senhora do interior do Rio Grande do Norte e que ela tinha perdido 2 filhas gêmeas, né? E ela não sabia onde estavam essas meninas, enfim, as meninas foram sequestradas dela, né, há 30 anos atrás. E a gente, com a ajuda de um detetive, com apuração, uma baita do investimento ali, a gente conseguiu descobrir onde estavam essas filhas gêmeas e elas estavam em Amsterdã, na Holanda. E elas não falavam português, eram 2 morenas, assim, bonitas, estilosas e tal. E a gente falou, caramba, encontramos as mulheres 30 anos depois na Holanda. Como que a gente vai contar isso para essa senhorinha? Como que vai ser isso? E as mulheres queriam reencontrar a mãe, né? Elas sabiam que elas tinham sido adotadas e tal, então elas queriam reencontrar a verdadeira mãe. E a gente fez esse reencontro em Natal. A gente trouxe as mulheres da Holanda para Natal. E, juro, foi a coisa mais emocionante, mais louca que eu já vi na minha vida, assim, nessa parte de produção toda, porque foi muito real. Então, assim, as filhas gêmeas reencontrando a mãe, que era uma senhora super humilde, na casa dela não tinha banheiro, para vocês terem ideia,
E elas não falavam português, e a senhorinha com aquele sotaque, ela, minhas filhas, meu Deus, quanto tempo, tal. E as mulheres não falavam português, mas elas se entendiam naquele sentimento, assim. Foi uma coisa muito louca, muito emocionante. Eu lembro que esse programa me marcou muito e me trouxe muito essa maturidade em entender o quanto o jornalismo e o entretenimento podem realmente mudar a vida das pessoas, não só as pessoas que aparecem, né, mas as pessoas que assistem, que acho que é a ideia, e as pessoas que trabalham com isso, que foi meu caso, né? Então, acho que aí eu comecei a abraçar de uma forma muito pessoal, muito... com uma responsabilidade muito clara do meu papel, né, como comunicadora, enfim, como jornalista, nessa área de entretenimento, que assim, vamos passar uma emoção, sim, mas com muita credibilidade, com muita honestidade, com muita sinceridade sobre o que existe. Então, essa parte muito legal também existe, né, nesses programas todos que às vezes a gente acha que são sensacionalistas, né, mas eu acho que quando a gente trabalha nesse tipo de situação, e esse foi um marco também um pouco da minha carreira ali, a gente percebe que a realidade do Brasil é sensacionalista, né? Então, quando você mostra uma geladeira vazia de uma família que tem 10 filhos, pô, mas isso aqui é sensacionalista. Não, isso é verdade. A pessoa realmente não tem o que comer, né? No interior do Nordeste, enfim, aqui mesmo em São Paulo. Então, acho que tem algumas coisas que realmente eu parei de julgar ou de criticar, porque eu falei, putz, eu vi com os meus próprios olhos que isso é verdade, que essas pessoas também precisam aparecer e que a vida delas muda quando a gente as coloca no ar. Então, esse foi meu primeiro grande marco assim, de carreira. E aí eu estava na Record, nesse programa, me ligou uma pessoa, uma caça-talentos, falou, tem uma entrevista aqui para você, para um processo seletivo de uma emissora de televisão. Falei, mas não estou procurando emprego, né? Como assim? Falei, não, vem participar, vem, tal. Falei com o meu chefe na Record, falei, me ligaram aqui, não sei o que é, não estava procurando, mas vamos entender. E fui fazendo uma série de entrevistas até que eu descobri que era uma entrevista para o Domingão do Faustão. O Faustão estava vindo para São Paulo, né? O programa costumava ser no Rio, ele estava vindo para São Paulo, isso há 6 anos atrás, e eles precisavam de uma supervisora executiva, né? De produção. E como eu já estava um pouco com essa experiência e tal, enfim, fiz as entrevistas e passei. E aí virei supervisora executiva do Domingão do Faustão. Há 2 anos eu fui promovida, hoje eu sou gerente de produção executiva, né? E aí, como que funciona isso hoje, assim? Até para explicar. Lenise, vai me ajudando com o tempo também, tá? Porque senão eu desembolco aqui e falo. Tá tranquilo, pode ir. Então, tá bom. Então, hoje eu sou gerente de produção executiva. Na Globo, eu acho que é importante dizer, essa parte de entretenimento, é muito clara uma divisão que existe entre o lado artístico e o lado executivo, né? Até na parte de RH, as formas de contratação, elas são bem distintas, né? E então, assim, a gente tem o lado das pessoas que criam, né, que é esse lado artístico. Então, no Faustão, por exemplo, a gente tem os diretores, a gente tem os roteiristas, a gente tem os assistentes de direção, são pessoas que vão ter a ideia de algum quadro. Então, a gente vai fazer o Dança dos Famosos. Tá bom, é um formato que a gente quer comprar, como é que a gente vai bolar isso e tal, papapá. E aí a produção, que é o meu time, a gente entra para agregar, né, essa criação e executar tudo que está sendo criado. Então, basicamente, a minha área ali é dizer, ok, a gente tem o Dança dos Famosos, então vou precisar comprar esse formato, vamos precisar entender ali, é um quadro de dança, então essas pessoas precisam ter um lugar para ensaiar, essas pessoas precisam ter um coreógrafo, um professor, elas precisam ter um figurino, elas precisam ter um cenário específico dessa dança, um efeito de videografismo naquele cenário. Eu vou decupar tudo aquilo junto com a direção artística, né, para a gente entender como que a gente vai fazer isso acontecer, como que isso se torna real. Então, o meu lado é muito esse lado da entrega. Então, quantas pessoas eu preciso para executar esse quadro, quanto tempo eu preciso, né, qual é meu período de pré-produção até que isso fique pronto, quanto de dinheiro eu preciso. Então, a minha área, né, a minha função é muito responsável
pelo orçamento do programa como um todo. Então, a gente tem aquele orçamento, aquele planejamento anual, e eu, com a minha equipe, administro aqueles gastos, onde que a gente vai investir, aonde que sobrou, que dá para a gente levar para outro canto ali. E todo esse relacionamento com as áreas. Então, eu converso muito com a equipe de figurino, com a equipe de caracterização, com a equipe de cenografia, que são áreas criativas, porém executivas, né? Que tem uma entrega relacionada àquela criação. O Domingão no Faustão é um programa gigantesco, né? Então é um baita desafio tudo isso, mas estamos firmes aí, tô seguindo, tô adorando, e acho que posso contribuir bastante aí, caso alguém tenha alguma dúvida, enfim, ou queira também seguir por esse caminho, tá? Ótimo, Natália. Nós estamos vendo aqui no chat que tem perguntas chegando, pedindo também para quem está assistindo mandar perguntas. Daqui a pouco a gente começa, né? A rodada de perguntas. Eu estava só admirando a sua voz, sempre falei da sua voz, né? E você falando, eu falei, lembrando quando você foi minha aluna, e eu assisti essa matéria das gêmeas que você mencionou, e realmente foi muito emocionante, tá bom? Foi muito legal você lembrar disso. Podemos passar agora para o Pedro Antunes? Como estamos aí, Pedro? Estamos bem. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Como estamos? Ótimo. Todos, alunos, professores, convidados lindos, inclusive. Que massa estar aqui. Bom, vou falar um pouquinho de mim. Eu ia montar uma apresentação, mas durante essa mudança de apartamento que eu estou fazendo aqui, eu não estou tendo tempo para nada, então eu não consegui fazer uma apresentação bonitinha ali para falar sobre uma introdução sobre quem sou eu e o que eu acredito que seja um jornalismo de entretenimento, que é um, e um jornalismo cultural, que é outro. Mas vamos lá. Sou Pedro Antunes, eu sou jornalista, curador, crítico e, atualmente, criador de conteúdo, seja digital, atualmente é digital. Mas, enfim, me formei no Mackenzie, inclusive, em 2008, eu acho, com uma carreira de jornalista de esportes, assim, quando eu era o guri da turma que menos gostava de futebol e que não ficava desenhando nas carteiras, sei lá, times ideais do Brasileirão ou qualquer coisa desse tipo, mas foi o que acabou num processo seletivo para trabalhar no jornal de esporte, o Lance, e eu passei, curiosamente lá, eu logo percebi que esporte não era a minha praia e que eu gostava de textos que brincassem um pouco mais com uma linguagem mais leve, às vezes mais literária e tal. Eles me tiraram do dia a dia de clube, de ir para treino, etc., para fazer umas matérias especiais. Acabei indo parar numa revista que o Lance tinha, que era uma revista meio masculina, meio futebol internacional. Era uma doideira que o presidente do jornal inventou, que durou pouquíssimas edições, mas ele trouxe um editor para lá, e ali tinha uma sessãozinha de música. Esse editor logo saiu, porque ele brigou com o presidente da empresa, mas ele virou editor do Caderno de Cultura do Jornal da Tarde. Ele já tinha lido uns textos meus sobre música nessa revista que ele tinha ali no Lance, geralmente discordando sobre ele achar o Dave Matthews Band a melhor banda do mundo, e eu falando que não. Mas, apesar disso, ele me chamou para ser um repórter de música no Jornal da Tarde. Vocês são muito jovens, talvez vocês vão ou estudarão, ou já estudaram o Jornal da Tarde, um jornal muito legal que tinha em São Paulo, era dentro do Grupo Estado, que tem o Estadão, Broadcast, um monte de coisa, era o primo pobre, mas também o primo mais divertido, assim. Ele fez história no jornalismo logo no seu início, enfim, capas e possibilidades jornalísticas diferentes do quadradão Estadão. E lá foi muito legal, na verdade, porque eu tinha um editor que era jovem também e não ligava para a chefia, fazer o que eu quisesse, no sentido de escrever sobre música, cultura, cinema, cultura pop, essas coisas, e tinha espaço, né, porque não tinha anúncio, então, assim, tinha texto para burro para você poder fazer. Isso foi muito bom, porque eu tive que aprender a lidar com fechamento, que hoje é uma coisa que, até hoje, eu só sei trabalhar com prazos perto do fim, então, assim,
se eu tivesse um texto para terminar agora às 9, eu estaria fazendo ele desde as 5 da manhã, não estaria fazendo desde anteontem, ou sei lá, do tudo. Mas foi muito massa, etc. Eu fui para Rolling Stone dali, para ser repórter, por conta muito do sonho de ser um repórter da Rolling Stone, que se alguém assistiu o filme Quase Famosos, talvez tenha, para viver e entender o que era ser um quase famoso, mas já é o jornalismo digital é completamente diferente daquele da revista, dos meses de apuração, etc. Tinha que escrever nota para o site o dia inteiro. Dali eu fui para o Estadão, e no Estadão foi onde minha carreira teve uma transformação, assim. Primeiro porque eu tenho uma questão sobre o consumo de informação e sobre como a gente entrega essa informação para as pessoas, certo? Escrever num jornal cujo site tinha um paywall, e nem vou entrar aqui sobre o quão paywall é bom ou ruim, etc., acho que depende, mas que tinha um paywall, então, assim, a leitura no site já era baixa, a audiência não era grande, e eu escrevia para pessoas que precisavam ou assinar o jornal, ou descer de pijama até a banca, comprar um pãozinho, voltar para casa, torcer para que ele abrisse o Caderno 2, que é o Caderno de Cultura do Estadão, passasse por ali e chegasse na minha página. Isso começou a ficar na minha cabeça, no sentido de, putz, tá todo mundo em outro lugar que não aqui, sabe? Tá todo mundo não desmerecendo o papel do jornalismo e do jornal papel, mas as pessoas estavam em outro lugar, principalmente aquelas com quem eu estava querendo me comunicar, que era um público jovem que gostava de música e cultura pop. Comecei a fazer no meu Instagram, eu que nunca fui bom de vídeo, nunca gostei de vídeo, assim, detestava falar em público, e ficava quietinho no canto da sala, assim, sem aparecer demais, enfim, botei a cara para começar a fazer umas coisas nos stories, quando as pessoas ainda não estavam fazendo 1000 coisas nos stories. Isso foi 2017, tá? E faz muito tempo já, aparentemente. Fiz as contas, 3 anos. Mas, de música, assim, pegar os discos dos artistas, as coisas que eu achava que deviam estar, mas não estavam por conta de uma decisão editorial, ou estavam pequeno por conta de uma decisão editorial, enfim, coisas que eram além do meu alcance, e coloquei ali, trocando uma ideia, falando de 15 segundos, e meio que funcionou, assim. Naquele ano, tem se alguém que está assistindo manja de música, etc., tem uma Semana Internacional de Música que rola em São Paulo, que é quase uma feira, uma convenção, é a maior da América Latina, etc. Fizeram lá uma eleição, e eu tenho Gado na Minha Vitrola, que é esse projeto que está no meu Instagram. Aliás, eu deixei a arroba aqui, ó, para vocês verem, @POAntunes, fazendo esse marketing. E eu falava de música ali, e foi eleito o projeto mais inovador daquele ano, assim, entre várias coisas, tipo o lançamento de Tribalistas, eu acho. Foi muito bom. Eu tenho Gado na Minha Vitrola, ele continua, nos stories eu tô sempre trocando uma ideia de música, meio nos moldes do que era uma MTV, assim, mas num tempo moderno, uma linguagem contemporânea da gente estar falando disso pelo celular e no celular, para as pessoas, enfim, diretamente, assim, aparecendo no feed delas. E acabei voltando para Rolling Stone no papel de editor-chefe, para resgatar a marca de um lugar, de uma audiência que estava baixíssima no site. A revista tinha acabado por conta de uma má gestão, assim, uma gestão terrível de comercial, marketing, etc., de não conseguir segurar uma marca que é incrível. Então a gente tinha um site que tinha 300 mil visitantes únicos por mês, a gente precisava chegar em 1 milhão, sei lá. Em 2 anos a gente chegou em 6 milhões. Isso é bom, isso é ruim, não sou fã do método de trabalho que adotam na editora, e por isso eu saí, depois de 2 anos, para virar colunista do UOL e ser o cara mais odiado do jornalismo musical, falando mal de Guns N' Roses e coisas do tipo. Mas, enfim, agora estou nisso, podendo colocar minha opinião, sem vindo no final um texto automático dizendo essa opinião não reflete necessariamente a opinião do UOL, então assim, eu posso colocar qualquer coisa ali, vai ser massa. Estreiei faz 2 semanas, já tenho alguns desafetos aí online, mas sigo fazendo coisas no Instagram, enfim.
lindo demais. Daí depois, quando vocês quiserem fazer as perguntas, etc., daí a gente fala sobre jornalismo de entretenimento, jornalismo cultural, audiência versus qualidade, salários baixos, como sobreviver a isso, enfim, essas coisas todas. Mas é isso, eu vou deixar o Danilo falar, que senão eu vou ocupar o tempo inteiro. Isso aí, a gente pede para quem está nos assistindo, nos acompanhando aí, que vá mandando as suas perguntas, que daqui a pouco a gente vai passar para os nossos convidados de cultura e entretenimento, e aí eles vão responder. E agora o último, e não menos importante, Danilo Gobato, da Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Danilo. Bom dia a todos, agradecer pelo convite, professora Lenise, Lorenzato, a Denise, o Vanderlei, o André Santoro. Sempre quando eu tenho a oportunidade de participar de algum evento do CCL, é muito gostoso. Eu que trabalhei no CCL, fiquei 9 meses ali na secretaria, no segundo andar, lidando com os alunos, com os professores, foi muito gostoso. E eu estou arredondando aí, eu estou há 7 anos na Rádio Bandeirantes. Eu entrei... Falhou o som do Danilo? Acho que ele caiu. Talvez ele esteja voltando. Eu não sei se vocês separaram, mas atrás dele acho que tinha uma tocha olímpica. Eu estava olhando isso quando ele caiu. Né? Você também reparou? Eu reparei, sim. Gente, coisas da internet, não tem problema algum, daqui a pouco ele volta. Enquanto o Danilo não volta, Natália, eu queria falar uma coisa que, assim, você se formou em 2010, né? E é uma carreira bastante intensa sua, né? Aí, tá de volta. Aí a gente fala depois. Aí, Danilo, muito bem-vindo. Aí, Danilo. Perdemos aqui a conexão, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Então, depois arredondando, eu estou há 7 anos na Rádio Bandeirantes, eu entrei lá estagiário, ainda estava na faculdade, e comecei do começo, né? Eu comecei produzindo um programa, o Bandeirantes Acontece, que é ao ar todo domingo à noite. Depois passei pelo Antenados, um programa de entrevistas já na área de cultura e entretenimento. Depois fui produzir um programa chamado Manhã Bandeirantes, que esse já era diário, ao vivo das 10 ao meio-dia também, com grandes nomes que eu precisava marcar, correr atrás de grandes atrações para esse programa. E daí fui crescendo, passei a coordenar alguns programas ao vivo na rádio, e daí você já lida com uma outra parte, que você precisa conectar e chamar os repórteres que estão espalhados pelo Brasil. Então, se tem algum fato acontecendo em Brasília, você já precisa estar com o repórter, com a pessoa que vai entrar ao vivo no jornal. Aconteceu alguma coisa, tentar colocar um político, um senador, um governador, um prefeito. Então, a parte de coordenador, de coordenação na rádio funciona desse jeito. Você lida direto com o apresentador, então você precisa estar ali com as fontes, né, com a polícia, com o bombeiro, com o CGE, com alguém que possa falar da chuva, do alagamento. Então passei também pela coordenação de vários programas na rádio, e daí a partir de um momento eu ganhei meu primeiro quadro, que se chama Bons Motivos, que é um quadro onde eu dou dicas de cultura e lazer. Esse quadro, no momento, ele está fora do ar por conta da pandemia, ainda que alguns eventos já estão voltando aí, a capital paulista, mas não sustenta uma coluna de segunda a sábado. Então, daí foi meu primeiro produto já no ar, fazendo algumas outras também entradas, alguns flashes com notícias rápidas, mas o quadro é o que eu tenho até hoje. Já foram mais de 1.000 edições, 1.000 boletins, e a partir de abril de 2019 foi que eu passei a apresentar um programa inteiro, começo, meio e fim, que é o Antenados, que foi o programa que lá atrás, no início, na rádio, eu produzi. E o Antenados, ele é um programa de entrevistas com grandes nomes do teatro, do cinema, da televisão, da moda, da gastronomia, e acho que é até interessante, né, o Pedro e a Natália puxarem mais pelo lado do entretenimento, e a gente pode até discutir isso, jornalismo cultural versus entretenimento, porque o que eu faço no Antenados é um jornalismo cultural. Já o que eu faço desde agosto agora, no Do Bom e do Melhor, com a Kátia Fonseca todo sábado, esse já é mais puxado pelo entretenimento.
Então depois a gente pode até discutir algumas diferenças, não é? Por que eu considero o jornalismo cultural em um e mais entretenimento em outro? Por que a gente considera o Domingão do Faustão um produto de entretenimento e talvez o Conversa com o Bial um produto mais jornalístico, puxado ali para o jornalismo cultural? Então, essa diferença, para mim, ela é muito clara, para os outros pode até ser uma diferença imperceptível, mas na hora até de participar das entrevistas, de fazer e elaborar as perguntas para os entrevistados, para receber os convidados, você precisa virar uma chavinha para saber, né, para qual público que você está falando e qual que é a proposta também do programa. E no Antenado, já são mais de 80 edições, e recebendo nomes como Jô Soares, Bibi Ferreira, Roberto Carlos, Cristiane Tolone, Irene Ravache, Laura Cardoso, Eva Vilma, bandas como Detonauta, CPM 22, Charlie Brown Jr. Então eu tenho a oportunidade nesse programa de entrevistar, claro, ídolos, bandas, grupos, atores que eu admiro, que eu gosto muito, e é um espaço ali na rádio, acho que hoje é o único produto focado e voltado mesmo para a área de cultura, não é? E eu acredito muito no projeto do programa, porque hoje, através do rádio, que é um canhão, a Natália contou a história, né, do Rio Grande do Norte, e a gente aqui em São Paulo, a gente vive numa bolha, não é? Que aqui a gente tem teatros, cinema, 5D, musicais da Broadway, mas essa não é a realidade do Brasil, não é? O teatro ele não alcança, não é, nada que não seja o eixo Rio-São Paulo. E isso, conversando com os artistas, claro, eles têm interesse em levar a sua arte, o seu trabalho para todos os estados, para todos os municípios, né? Mas não alcança, não chega, porque falta patrocínio, falta dinheiro, falta investimento, e as pessoas também, claro, elas estão em busca, elas são ávidas por cultura, elas querem consumir tudo isso, mas se não chega, se não tem uma pessoa que vai bancar esse projeto, essa peça, levantar com um orçamento, um circo, um musical em algum outro estado, em algum outro município, fica mesmo aqui entre Rio e São Paulo. Então eu acho que através do rádio, que, como eu estava dizendo, não é, a televisão hoje, claro, apesar do alcance nacional, a abrangência que tem a televisão hoje, a gente precisa pensar que muita gente ainda não tem energia elétrica, muita gente não tem água e esgoto, né? Então o rádio é o companheiro, faz o papel ali, né, de ser um companheiro daquela pessoa, porque o rádio consegue chegar a lugares que ainda, né, em 2020, a televisão não chega. Então eu acredito no projeto do programa do Antenados, porque eu acho que através desse produto eu consigo levar um pouco de cultura para as pessoas, não é? E mesmo aquelas pessoas que não têm acesso, aquelas pessoas que não têm o dinheiro para comprar um musical, para assistir um grande show no Allianz Parque, que o ingresso mais barato custa R$150. Então eu fico muito contente quando eu recebo algumas mensagens de ouvinte falando, olha, aquela dica de livro que você deu, aquele livro que você comentou na sua entrevista, eu comprei, né, eu peguei emprestado, eu fui até o cinema ver o filme, ou então encontra comigo na porta do teatro e fala, olha, essa dica aqui que você deu, olha, comprei o ingresso, estou aqui, a gente se conhece ali, então isso é muito bacana, não é? Então, é claro, por mais que a pessoa não tenha, às vezes, o dinheiro para comprar e para consumir aquele tipo de entretenimento que a gente está falando ali, só que se ficar na cabeça da pessoa, não é, esse registro, e se eu conseguir, de alguma forma, incentivar, não é, a leitura, ver um filme, assistir uma peça, um programa de televisão, isso aí já é um gol, né? Então, acho que esse é o caminho, acho que essa é a proposta do Antenados. E o Do Bom e do Melhor é um programa voltado para a família, que estreou recentemente, nessa integração da rádio com a TV Bandeirantes, começou com força em junho desse ano, em agosto, então, a Kátia chegou à Rádio Bandeirantes, com outros nomes da TV também, que hoje compõem o elenco da rádio, a Mariana Godoy, a Lana Canepa, o Joel Datena. O Datena já fazia parte, já fez parte, já teve 3 passagens pela Rádio Bandeirantes, o Craque Neto. Então, a Kátia chega para a Rádio Bandeirantes com essa proposta também de levar o que ela faz um pouco na TV, que é entretenimento,
por isso que eu disse que é um pouco diferente do que eu faço no Antenados. Então, ela passa receitas no rádio, que é muito curioso, ela fala de comportamento, sobre saúde também, que é uma pauta que funciona muito com os nossos ouvintes, além de grandes entrevistas, e nessa leva agora, desde agosto, a gente já recebeu o Boni, a Elba Ramalho, o Reinaldo Gotino, o Rodrigo Faro, o cantor Daniel, o Tony Ramos, Maite Proença. Então são sempre grandes entrevistas no Do Bom e do Melhor. E só falar rapidinho, para quem está nos acompanhando também, os alunos, os estudantes aí do curso de jornalismo, que o rádio, e a Lenise sabe disso, nunca pensei em trabalhar no rádio, né? Porque eu sempre tive aquela ideia, e uma ideia errada, de que para trabalhar no rádio você precisa ter uma voz de locutor, né? E ter aquele timbre. Mas é uma grande bobagem. Hoje o mercado procura vozes, né? Ali que você encontra na rua, né? Vozes comuns. Então é curioso isso, porque enquanto eu estava na sala de aula, na universidade, nunca pensei em trabalhar no rádio. Começando o estágio, claro, ainda sem falar, não é, estagiário na época em que eu cheguei à Rádio Bandeirantes, não podia falar no ar, hoje já pode, mas na época eu comecei então com essa parte de produção, de coordenação, lidando com os assessores, com as fontes, enfim, criando ali uma agenda de contatos também. E é muito curioso isso, porque depois eu percebi que dava para falar no rádio com essa voz que eu tenho, e isso é muito bacana, né? Porque eu descobri, então, também o veículo e essa possibilidade de trabalhar no rádio, que é muito bacana. Então, quem está nos acompanhando, não pense que eu nunca vou trabalhar no rádio ou na televisão, porque eu não tenho voz, porque eu não tenho imagem, porque isso é uma grande bobagem, né? Hoje a gente já não tem mais isso de a rádio com locutor. É claro que na Rádio Bandeirantes, por ser uma rádio tradicional, está 83 anos no ar, ela tem programas históricos que estão há 58 anos, 60 anos, 70 anos no ar, como Pulo do Gato, o Jornal Gente, o Jornal Primeira Hora. Nessa reformulação de grade, em junho, da Rádio Bandeirantes, o Jornal Primeira Hora voltou a ser um jornal manchetado, feito por locutores, não é? A gente tem o Nelson Gomes, que é a voz padrão da Rádio Bandeirantes, trabalha no Band News TV, e a chegada da Isabela Camargo, né, que foi da Globo, e também agora integra o time e a equipe do Primeira Hora. Então você tem duas belas vozes, mas acho que essa é o único produto ainda que é focado no locutor. De resto, na programação, você não tem mais isso como era o rádio de antigamente, né? Então acho que isso é muito bacana, né, para os alunos pensarem também com carinho no rádio, o rádio que está se reinventando, não é? Hoje a gente precisa se acostumar a passar perfume, eu brinco, né, para entrar no ar, porque é transmitido, né, quase toda a programação em vídeo também, né? Então você precisa se preocupar, né, em quem está também nos assistindo, né? Então a Rádio Bandeirantes já tem hoje todo um trabalho também no YouTube, com o GC, com as telas divididas, repórteres entrando, né, da rua em vídeo também, os convidados todos a gente faz por aplicativo, pelo Skype, pelo VMix, e outras rádios também seguem também e adotaram também a imagem, né? Então sempre uma reinvenção. Eu acho que sempre existia aquele conceito de que o rádio vai acabar, o rádio vai, com a chegada da internet ou de alguma outra ferramenta, de alguma outra plataforma, o rádio vai acabar, mas o que a gente vê é que no carro ele se faz presente ali, né, o seu companheiro, para informar, para entreter, para colocar ali uma música, apesar de que cada um hoje já pode ter a sua playlist, né, você já pode criar a sua playlist, mas tem ainda, não é, o apresentador, o locutor que faz aquela troca com você, e para quem está na internet, os mais jovens também, que hoje o YouTube já é o segundo maior buscador, só atrás do Google, né? Então, para quem está no YouTube hoje, também a rádio já está ao vivo e com imagens na internet, o que é muito engraçado, né? Porque o rádio a gente sempre se acostumou, e eu, quando cheguei na rádio, conhecer aquelas vozes, né? É curioso, porque você não imagina. Claro, você pode dar um Google, pesquisar, hoje cada um tem um perfil nas redes sociais, mas conhecer quem é, né, a pessoa por trás daquela voz é muito interessante. Então, basicamente, essa é a minha passagem pela rádio, com programas de entrevistas voltada mais para a área
de cultura, e agora, desde agosto, puxando um pouco também num outro programa para o lado de entretenimento. Danilo, eu queria falar que eu tenho acompanhado você, né? Eu assisti a entrevista do Boni, foi sensacional, foi um furo assim muito grande que vocês fizeram. E também queria registrar que, apesar de você não ter pensado até então em trabalhar em rádio, pelo menos eu fiz você falar na minha aula, você apresentou o programa, e eu tenho isso registrado. Então, eu tenho isso comigo, tá? É verdade, é verdade. Diferentemente do que você disse, você tem a voz muito bonita. Aliás, todos os três, Natália tem uma voz poderosa, eu diria, né? E isso é um recurso muito bom para um jornalista. Bom, tem um monte de perguntas aqui, eu vou começar com a Natália, porque ela falou de uma coisa e a Camila Silva tocou nesse assunto. Você disse, Natália, que mesmo num programa de entretenimento, a gente descobre que a realidade do Brasil é sensacionalista. E ela pergunta a Camila quais são os cuidados que precisam ter quando a gente trata de um tema que pode esbarrar no sensacionalismo, né? Eu acho que muito do que a gente aprende na faculdade, né, é importante ressaltar isso aqui, acompanha a gente a vida toda na profissão. Por exemplo, a ética, né? Eu acho que as aulas de ética que a gente tem, a própria teoria da comunicação, enfim, eu acho que são. Por isso que é tão importante a gente seguir com a formação, né, em jornalismo. A gente vê esse mundo de fake news e tal, porque as pessoas realmente não têm nenhuma estrutura para entrar nessa área e acabam, enfim, metendo os pés pelas mãos. Então, acho que o passo número 1 é ética, né? Apuração. A gente tem que trabalhar sempre com a verdade, independente de ser uma notícia ou de ser um caso da vida de alguém. E eu acho que nesses programas que a gente chama de sensacionalistas, né? Aliás, é importante, acho até, enfim, a critério de informação, mas eu sou casada hoje com uma mulher, no caso, que é a Lorena Coutinho, que é repórter do Cidade Alerta, da Record. Então, a Lorena trabalha no Cidade Alerta, quem conhece, né, o Cidade Alerta, sabe também que tem muitas situações que a gente chamaria, né, de situações sensacionalistas, mas a gente discute muito isso porque esse preconceito vem até de nós mesmos, né, como profissionais. A gente, vou ter que trabalhar em tal situação e tal. E quando você, de fato, trabalha, claro que existem as exceções, né, mas você percebe que realmente a realidade é sensacionalista. Então, assim, aqueles casos terríveis, eles existem, né? Então, quando a gente fala de uma mulher violentada pelo marido, ou de um abuso sexual, ou de um estupro de uma criança, são histórias completamente difíceis de lidar, difíceis de assistir, né? Eu acho que até eu questiono também, zilhões, sempre questionei, né? Não à toa que, num primeiro momento, eu pedi demissão da Record, porque eu falei, caramba, né? A gente lidar com esse tipo de assunto o tempo todo. E é o tipo de assunto que, sim, dá audiência pra caramba, né? Então, eu acho que existe, sim, muitas questões delicadas a serem levadas em conta, mas respondendo a tua pergunta de maneira muito específica, assim, eu acho que trabalhar sempre com verdade e com ética. Esse é o passo número 1. E aí, depois disso, obviamente, a gente tem que, sim, levar em consideração a audiência, porque ela indica muito o que o público quer assistir, né? E eu acho que aí está grande ponto, acho que talvez mais importante que eu gostaria de falar sobre o entretenimento aqui. Eu acho que eu tive essa oportunidade de trabalhar com o jornalismo factual e essa relação com a audiência, e do entretenimento com a relação com a audiência. E para mim, né, e aí eu falo muito em meu nome, assim, mas são situações completamente diferentes, porque no jornalismo a ideia é que você passe o que o público precisa saber, né? Deveria saber. Então, pelo que nós estudamos, o embasamento todo que a gente tem e tudo mais, acreditamos que vocês precisam saber dessas notícias. Isso é importante para a sociedade, né? Então, seja esse momento agora que a gente está vivendo de pandemia, é uma prestação de serviço e tal, então você precisa saber disso. E nem sempre o que você precisa saber, você vai querer saber. Então, às vezes, nem sempre aquilo vai dar audiência. Mas eu acho que o jornalismo ético, profissional, trabalha dessa forma. A gente sabe que talvez esse assunto não dê audiência, mas a gente precisa informar esse tipo de situação.
O próprio Jornal Nacional tem passado muito por isso agora, né? Assim, porque as pessoas deu no saco, né? Uma questão pandemia de novo, sim, ainda estamos numa pandemia, a gente ainda precisa falar sobre isso, a gente não pode soltar essas rédeas, né? Então, acho que tem um lance aí do que as pessoas precisam saber. No entretenimento, porém, o que é muito mais confortável é o que as pessoas querem. O que te entretém? Te entretém uma videocacetada? Pô, então toma a videocacetada. Você tá feliz assistindo a videocacetada? Então, pô, que legal. Toma aqui mais videocacetada. Te entretém o Dança dos Famosos? Pô, vamos aumentar o Dança dos Famosos. Olha que legal. Ah, te entretém o Ding Dong? Vamos aumentar esse Ding Dong e tal. Para sim, né? A audiência mostra que as pessoas estão felizes assistindo aquilo. Então, vamos trabalhar muito em cima de audiência, né? Eu acho que, para mim, assim, a principal guinada do jornalismo factual para o entretenimento foi essa minha relação pessoal com a audiência, de falar, opa, agora sim, agora eu quero usar, né, essa audiência ao nosso favor, porque realmente eles têm que dizer o que eles querem. O que te faz feliz? O que te entretém? E o jornalismo não. Então, eu acho que, independente dessas distinções todas, nos dois lados é isso, é verdade, apuração o tempo todo e ética. O restante vem como consequência disso tudo, né? Ou seja, a realidade dói, né? E o entretenimento diverte. A realidade eu acho que nem sempre dói, né? Mas assim, nem sempre a gente quer enxergar. A realidade nem sempre a gente quer dar de cara com ela, porque ela é difícil, principalmente num país como o nosso. Mas a gente precisa falar sobre ela, né? E eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem essa obrigação como jornalista de encontrar um caminho para que as pessoas não cansem de enxergar a realidade. Então, ela tem que ser direta, porém leve em algumas situações. Eu acho que a gente está cada vez mais buscando esse caminho de como continuar informando sobre coisas difíceis, mas que as pessoas não abandonem, porque hoje em dia elas têm milhões de motivos para abandonar a realidade, né? Elas têm o streaming, o celular, o Instagram, as redes sociais. Então, assim, você pode viver fora da realidade, se você quiser. Mas viver fora da realidade hoje em dia, e sempre, né? É um perigo, né? É um perigo. Então, ainda mais hoje. Então, assim, a gente não pode ignorar que a gente está vivendo numa pandemia. Eu posso pegar meu Instagram e olhar só coisas lindas, maravilhosas, ou assistir as séries e filmes e o tempo todo e apagar isso de mim. Mas lá fora você vai ter que usar sua máscara, né? Você faz parte de uma sociedade, essa sociedade é real. Então, eu acho que existe um desafio muito grande, eu imagino, até para a galera que esteja estudando hoje e que venha se formar. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo do jornalismo, assim, meu pedido para vocês é não desanimem, sabe? Porque eu acho que eu falo muito disso com esses meus amigos repórteres mesmo. Estava ontem conversando com a minha mulher e com os meus amigos repórteres, como os jornalistas serão importantes para a internet também. Porque a internet ela vai perceber, e já está percebendo, que não dá para viver sem ética, sem essa apuração. Vai dar ruim, já está dando, né? As fake news estão aí para mostrar para a gente que, opa, peraí, não dá para qualquer um sair disparando coisa. Os jornalistas realmente são importantes, eles agregam credibilidade na maneira que fala, na maneira que se posiciona, né? Porque a gente estudou para isso, não à toa, né? Não dá para a gente rasgar nosso diploma ali, gente. A gente estudou uma maneira de fazer isso. A gente vai agregando nosso nome também a essa credibilidade, né? Aos veículos pelos quais a gente passou. Então, acho que assim seremos muito importantes para esse futuro da comunicação. Então, não desanimem. É difícil, mas acho que a gente tem um papel essencial para a sociedade. Bom, como colega de trabalho, eu diria que esse futuro já chegou e que a gente vai continuar muito importante. Essa é uma carreira de uma relevância extrema. E falando de assuntos, né, dos mais variados. E agora tem uma pergunta da Maite M para o Pedro. Ela quer saber, Pedro, se ela fizer um curso, por exemplo, técnico de música, isso pode ajudar na carreira? Quais são as coisas que você sugere, né, para incrementar a vida de quem quer escrever sobre música? E eu acho isso lindo, porque é gente que quer estudar, né, que quer se aperfeiçoar.
Sim, eu acho lindo. Acho que ao fazer um curso de especialização, você vai perceber que tua escrita ou a tua forma de ver música ou tratar de música com alguém que faz vai mudar. Mas sou a favor, então, de cursos de especialização, mas é todo mundo que tem ou que tem possibilidade de fazer, né? De estudar música, sei lá, teoria musical e coisas do tipo. O que eu acho é que é importante a prática, é importante se colocar e escrever, e escrever, e escrever, e se colocar para ouvir um disco de um artista que você nunca ouviu, e escrever a respeito dele, e pesquisar, e se propor a sair da sua própria bolha musical, o quanto antes e sempre. A gente vive num lance, a gente está falando de jornalismo digital, etc., e ele passa, hoje, jornalismo, o mundo digital, passa pelo uso dos algoritmos, né? O algoritmo define o que você vai ouvir de próximo no Spotify, ou o que você vai ver no algoritmo do Google, o que você vai ver nas notícias que ele acha que são mais importantes no Google News, né? Quando você abre uma aba nova no Chrome do celular, do navegador. Ele vai te dizer, às vezes, notícias que são de 3, 4 dias atrás, mas ele sabe que por tags é uma coisa que você gosta. Então, assim, fuja da sua própria bolha o quanto antes e o máximo que puder. Mas escreva. O lugar, eu vi também perguntas falando sobre veículos, etc. A gente talvez possa chegar nisso, mas aonde escrever nesse início, é o menor dos problemas que você tem. Assim. O mais importante é que você entenda como é seu texto, como você é capaz de ouvir uma música e falar sobre ela. É muito difícil escrever de música. Assim, é fácil você reproduzir uma ficha técnica num texto. Isso é mole. Tem lá a lista de quem é o produtor, quem é o... Mas, assim, o que se colocar num exercício de produção, de escrita, de literatura, o que tal música te lembra, te gera, que sensação você tem ao ouvir. Isso não está no curso técnico de música, saca? Isso eles vão te oferecer uma parte importantíssima, que é entender de harmonias, de coisas, de escalas, essas coisas todas. Mas você ainda vai precisar estudar o texto. E jornalismo de cultura, ele é, na minha concepção, obrigatoriamente um lugar de textos muito bons, assim, porque a gente está falando de coisas que, bom, são muitas vezes subjetivas, assim, né? A peça de teatro, as pessoas estão lá atuando, mas, assim, o que significa aquilo? O que significa um filme? O que significa um disco? Então, o texto precisa estar bem feito. Na Rolling Stone, por exemplo, eu tive... eu comecei com 2 estagiários e por conta de uma necessidade deles ali, eu terminei com 16 estagiários, eu acho, sei lá, com 2 sites, etc. Era muita coisa. E assim, o que eu mais sentia de dificuldade era de pessoas com um nível de texto fluido, saca? Que não fosse muito quadrado. Tanto que a única prova, a gente tinha uma conversa de 10 minutos e eu passava um texto para eles, assim, porque eu precisava ver gente que tivesse um texto que pudesse escrever. E daí isso, ela podia, não importa se era um estagiário que passou por um outro site, um estagiário que passou por um jornal, um estagiário que só escreveu coisas da faculdade. Geralmente, os que escreveram em blogs próprios ou coisas da faculdade tinham um texto muito mais fluido e muito mais divertido de ler do que quem só reproduzia numa vaga de estagiário de qualquer veículo de imprensa, geralmente é só reproduzir release ou coisa do tipo, bem leve, e que não tinha essa habilidade, sabe? Então, sim, cursos técnicos são bons, mas assim, pensa no seu texto. Se o lance é escrever sobre cultura, cultura tá aí, você tem o Spotify ou qualquer que seja o serviço de streaming favorito, ou o YouTube, que é de graça, escreva, até não poder mais. Assim, teve ano no Estadão que eu escrevia 2 matérias autorais por dia, assim, além de notas para subir para o site. Isso era muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu sento para escrever um texto, eu escrevo um texto de 10 mil caracteres que eu me orgulho razoavelmente e razoavelmente rápido também, tendo feito apuração, etc., para sentar para escrever. Eu realmente sento e faço ali em 1h30, 2 horas, sabe? Mas é prática. E isso me ajuda muito.
Então, assim, se eu puder dar essa dica, além do curso, escreva, por favor, muito. O Lorenzato, eu vi que você concordou com o Pedro quando ele falou que a vida de crítico não é fácil. Você fez assim, vida de crítico não é fácil? Não, a vida de crítico não é nem um pouco fácil. Aliás, isso era uma pergunta que eu deixei aqui para o Pedro também, porque ele disse que ele é o jornalista mais odiado do segmento da música e coleciona desafetos, né? E ele tem uma postura que eu identifico muito com a minha, que é de criticar, no sentido, não é que criticar que você tem que falar mal das coisas, mas toda vez que você toca num problema, você toca numa ferida e você desagrada pessoas. E o jornalista não é a pessoa que está lá para agradar ninguém. O jornalista é a pessoa que tem que ter um ponto de vista claro, tem que saber como defender esse ponto de vista, né? Não pode ser uma coisa irresponsável. No meu caso, que escrevo sobre comida, restaurantes, e que tem um negócio grande por trás, pessoas que se alimentam daquilo dos dois lados, né? Então, tanto quem é o dono, né, que tem uma equipe, enfim, e também quem vai ao restaurante, você tem que fazer isso com muita clareza, com muito critério. Então, não é fácil ser crítico, crítica não é afago, eu sempre gosto de frisar isso, né? Eu acho que o Pedro deve concordar comigo, não deve ser, não é coisa, mas aí você se acostuma, você cria uma casca dura e vai levando. Não é fácil, mas tá tudo bem. Mas você coleciona muito desafeto? Como que é? Cara, eu não colecionava, mas assim, era o que eu estava dizendo sobre, antes eu escrevia a respeito de, quer dizer, dentro de veículos, e eu representava essas marcas, né? Imagina a Rolling Stone falando que o mundo não precisa mais de Guns N' Roses, sabe? Primeiro que o presidente da empresa é um fanático do Guns N' Roses, usa bandana e todas aquelas coisas odiosas de quem gosta de Guns N' Roses. Perdão aí, quem gosta de Guns N' Roses. Mas enfim, eu fiz um texto opinativo explicando por que o Guns N' Roses está datado, por que eles só são um produto de uma indústria que precisava fazer o último grande salto do hard rock, absorvendo referências copiando referências de todas as bandas de cabeludos dos anos 80, enfim, fiz esse texto, não foi muito bem aceito, digamos assim, e foi minha estreia no UOL, assim, então, a partir daí eu realmente comecei a criar esses desafetos, pessoas que entram no meu Instagram para colocar legendinha de emoji vomitando numa foto do meu aniversário. Mas tudo bem. Teve um outro também sobre... os Beatles saíram da lista de melhores de todos os tempos da Rolling Stone. E isso virou um absurdo para essas pessoas, como se os Beatles, não estando no topo dessa lista, eles perderiam a sua importância histórica, né, etc. E daí o que eu estou dizendo é que, cara, eles refizeram a lista, assim, grande parte das pessoas que votaram na primeira lista já estavam completamente obsoletas, o júri precisava mudar, precisava encontrar novas pessoas, tinham discos que não tinham saído em 2003, quando saiu a primeira versão da lista de 500 melhores da Rolling Stone de todos os tempos. Assim, revisitando essa lista, colocar um álbum do Marvin Gaye, ou seja, um artista negro, um artista que fala sobre violência policial, um artista que fala sobre... dentro de uma narrativa de alguém que, não dele, mas esse personagem que volta de uma guerra do Vietnã, uma guerra desnecessária, negro, sem se entender com o mundo dos Estados Unidos naquele ano de 70 e tantos, enfim, pós Verão do Amor, sabe, pós 69, o sonho acabou, etc. Era muito importante esse disco, assim, é um disco que precisava estar em primeiro, porque hoje, desculpa, sem palavrão, em 2020, a gente ainda está falando sobre violência policial, a gente está falando ainda sobre racismo, essas coisas, sabe? Que em 74, 72, 73, o Marvin Gaye dizia, assim, é um disco que é muito relevante, muito importante, sem falar que historicamente, esteticamente mudou muito a forma como artistas viam o jazz e o R&B e o soul, enfim, daí logo as pessoas ficaram bravas comigo, porque eles queriam os 4 garotos brancos dos Beatles no topo. Enfim, hoje vai ter um texto sobre o Renato Russo, acho que vai ter mais uns hates, mas assim, eu também tô legal. E é isso. Ô, Danilo, e no seu caso, eu ia só falar isso, no seu caso você coleciona mais afetos? Vou te perguntar isso pelo seguinte, quando eu falei, né, quando eles viram que você vinha aqui na nossa programação dos 20 anos do curso de jornalismo,
2 alunas falaram para mim, a Vitória, a Júlia, o Danilo Gobato vai estar aí, que legal, eu escuto, não sei o quê, antenados. Então, no seu caso, você coleciona mais afetos? Como é que funciona isso? Acho que ele travou. Ai, que pena. Então, fala você, Lorenzato, você ia falar alguma coisa. Não, eu ia passar para o Danilo, mas enquanto eu não passo, eu só ia comentar uma coisa que eu achei interessante, a ponderação do Pedro. Eu acho que ela é importante, e é importante que se entenda que quando você faz uma crítica, ela tem que ter clareza. Ele falou um pouco de gosto e não gosto, que é uma coisa que eu não gosto tanto de usar. Por exemplo, quando eu vou a um restaurante, se o prato está salgado, ele tem um problema. Então, não é que eu não goste, ele veio errado, ele tem um problema. Sal demais é assim, você acabou com a comida, você esquece porque não vai tá boa. Então, você cria critérios, você estabelece critérios muito claros e esclarece isso para o seu leitor. Não é a minha preferência, ele está tentando entrar, que é determinante, né? Mas é importante que a gente estabeleça ali, olha, aconteceu isso. Eu vou contar uma historinha rápida enquanto o Danilo não entra, coisa muito rápida. Eu fui a um restaurante outro dia, japonês, pedi a sobremesa, foi a primeira vez em 28 anos de crítica que veio uma sobremesa preparada com sal. Não havia o que fazer. Eu juro, eu fiquei com um pouco até de dor de estômago, eu comi só um pedacinho, de tanto sal que tinha. Então, não tem o que fazer, indefensável. Mas, Lenise, repete a pergunta pro Danilo, que está de volta. Danilo, você escuta a gente bem? Sim, eu tenho tantos desafetos que até derrubaram a minha internet. Danilo, a minha pergunta era justamente o contrário. Eu ia perguntar para você se você coleciona mais afetos nessa sua carreira, porque não sei se você chegou a escutar, mas as minhas alunas, 2, eu estou lembrando aqui o nome da Júlia e da Vitória, mas tantas outras, falaram assim para mim: nossa, o Danilo Gobato, da Antenados, eu escuto, ou eu acesso nas plataformas. Então, você tem também uns fãs aí já adquiridos ao longo da carreira. Como é que é isso? Então, você tem mais afetos? Olha, Lenise, eu costumo falar que eu não entro na polêmica pela polêmica. Né? Então, acho que isso que difere também um pouco do entretenimento, de um produto ali, que só quer polemizar para gerar um lead no dia seguinte, para viralizar na internet. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu entrevistei outro dia o Badawi, do CPM 22, líder do CPM 22. Ele estava lançando um novo single, junto com as comemorações, parte das comemorações dos 25 anos da banda, e, evidentemente, que era o primeiro single sem Japinha, e eles fizeram também um primeiro show no Allianz Parque, sem o Japinha, ou seja, era uma coisa nova ali, que estava se apresentando juntos pela primeira vez. Enquanto jornalista, eu precisei, claro, abordar a saída do Japinha da banda, porque era uma figura marcante do grupo, né? Era uma pessoa que as pessoas ali reconheciam como parte do CPM 22, assim como o Badawi. Mas eu não fui pela polêmica, só para falar do Japinha, ele viu ou não o que ele acha disso. Eu fui por um lado, mas enquanto líder da banda, você mesmo não entrou desde a formação, você entrou no momento depois, um ano depois do CPM 22. Não é isso para a banda, para um grupo que está 25 anos na estrada, esse novo integrante, que já tem o jeito de enfrentar uma grande multidão, no festival, no Rock in Rio, no João Rock, no show no estádio, como o Allianz Parque. Então, eu fui por esse lado. Então, acho que acredito que por aí, fazendo as perguntas que precisam ser feitas... Danilo... não precisa ser agressivo, de um jeito amigável, mais tranquilo. Eu acho que a gente consegue, né, ter aquela informação, a resposta ali da artista, mas de um jeito mais tranquilo. Então, acho que, respondendo objetivamente a sua pergunta, acho que mais pessoas que gostam, acompanham o meu trabalho do que desafetos. A internet está dando umas rateadas aqui, mas eu só queria fazer um complemento
O Pedro estava Você- respondendo uma pergunta. Danilo, você acha que... Danilo, você você consegue colocar o fone? fone de ouvido? É que o celular estava sem. O seu áudio não tá bom. A gente não está conseguindo ouvir. Se você conseguir colocar Deu o para fone... entender, mas se você colocar o fone fica melhor. Picota. Oi. É que estava acabando a bateria, eu precisei carregar aqui um pouquinho. Só queria complementar. Não deu para entender nada, né? Acho que vou ter que repetir tudo, viu? Deu para entender mais ou menos, não se preocupa não, pode ir. Não, brincadeira. Então, só complementando aqui uma pergunta do Lorenzato para o Pedro, com relação a cursos e tudo mais, eu acho que é importante falar que a bagagem para o jornalismo cultural ela é muito importante. Essa foi uma discussão que eu tive outro dia com a Gisele Cato, que é editora-chefe do Arte 1, e ela falou que as exposições que ela ia com a escola, com a família, enquanto criança, serviram de base para o que ela faz hoje, para as entrevistas que ela faz hoje com os artistas, com os curadores, e eu percebo muito isso no meu trabalho também, né? Desde 13, 14 anos, indo ao teatro, eu assisti com essa idade os grandes, Nissete Bruno, Paulo Goulart, Beatriz Sigal, Eva Vilma, Otton Bastos. Então agora, anos depois, reencontrando a Eva Vilma, eu pude lembrar dessa passagem com ela que eu tive em Sorocaba, assistindo com, 14, 15 anos, o Manifesto, uma peça com ela e o Otton Bastos. Então, a bagagem, eu acho, para o jornalismo cultural, ela é muito importante. Não que para o jornalismo factual não seja, mas o jornalismo factual, se hoje tem um buraco na Avenida Paulista, você vai lá cobrir aquele buraco na Avenida Paulista. Você vai conversar com os comerciantes, com as pessoas, com os motoristas, com quem passa por aquele local. Todos os dias você vai levantar todas as informações, vai apurar e vai construir a sua matéria. Mas no jornalismo cultural é muito importante a bagagem. Então, as peças de teatro que você assistiu, os musicais, os filmes, os shows, os artigos de jornal, de revista que você leu, séries na Netflix, programas da televisão aberta ou fechada, tudo isso para o jornalismo cultural eu acho que é muito importante. Tem uma coisa, eu queria aproveitar e engatar só uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que você está falando, uma pergunta do Matheus Unhiga Silvestre, e aí eu acho que também as outras pessoas vão poder colaborar. Ele diz assim que se você sente, principalmente no rádio, eu que adoro rádio, que tem um podcast, enfim, a Lenice sabe disso, tem uma devoção. Eu queria saber, no rádio e também nas outras mídias que vocês estão, como que é a competição com os influencers, né? Ele pergunta isso, e na TV, por exemplo, o YouTube, porque hoje o YouTube tem desviado, e eu vejo com os alunos, aí tem a pergunta, essa permanência diante da TV se reduz, né? E eu queria saber o consumo de música também nessas redes sociais. Uma vez que quando você usa playlist alheia, você não faz escolhas, né, Pedro? Eu sempre demoro para desmutar esse negócio. Cara, Matheus, e a sua pergunta a respeito de... Eu estava vendo essa pergunta aí sobre os influenciadores e criadores de conteúdo. Eu tenho participado de debates em festivais de música, sempre rola. E a nossa discussão ali, quando a gente entra em jornalismo de música, principalmente, que é um jornalismo que é pouquíssimo lido e logo tem pouquíssima audiência em sites e logo não é muito bem quisto por quem bota a grana nos sites para funcionar, etc. Enfim, eu acho que a gente, como jornalista, a gente também pode ser um influenciador digital, a gente também pode ser um criador de conteúdo. A gente tem a vantagem que influencers não têm de ter estudado comunicação, de ter estudado o jornalismo a ponto da gente não vender mentiras online, sabe? A ponto da gente ter responsabilidade pelo aquilo que a gente faz e pelo aquilo que a gente produz. Acho que a gente, ao entrar numa faculdade de jornalismo e ao sair dessa faculdade de jornalismo, a gente tem
veículo dependência de querer ir para algum grande lugar e uma grande marca. Mas o que eu posso dizer é que o que eu vejo de futuro está mais na criação de conteúdo individual, já que todo o conteúdo é individual, com exceção de rádio e TV. Meus companheiros aqui não fazem nada sozinhos, eles têm uma equipe gigantesca e tal, mas o consumo de música, o consumo de jornalismo digital, de música ou coisa do tipo, ele passa por uma pessoa que está escrevendo um texto ou produzindo conteúdo e outra pessoa que está lendo, assim. Ele é muito... ele tem pouca produção, o que faz com que ele possa ser muito individual, e ele pode ser você conversando com alguém numa live de Instagram, ele pode ser você sozinho numa live de Twitch, pode ser você ouvindo e tocando sons nessa live de Twitch, na live de YouTube, você trocando e falando a respeito de música, cinema, cultura, etc., dentro de uma plataforma que seja só sua. Por que eu digo isso? Porque, no fim das contas, alguém falou ali, fale sobre salários. Os salários são baixos, assim, não sei se as pessoas que estão aqui dividindo, né, a mesa comigo são todos já muito bem remunerados, mas assim, cara, o salário de um repórter de cultura atualmente é baixíssimo. Pode ser no Estadão, pode ser na Rolling Stone, pode ser na Folha, pode ser em qualquer lugar. Tá, assim, o sindicato dos jornalistas não consegue nem fazer com que a gente receba o dissídio, que é o lance de, olha só, teve a inflação, o seu salário está valendo menos, agora ele tem que valer R$300 a mais ao longo desse ano, porque a inflação cresceu. E mesmo assim, nem isso consegue. Então, se você puder fazer sozinho e produzir o seu conteúdo e ser responsável por ele e ser responsável pela grana que entra dentro dele, é o melhor jogo, cara. Então, quem espertos estão os influenciadores que, sem ter a bagagem que a gente tem, sem ter o estudo que a gente tem, a responsabilidade com a informação que a gente tem, ganham uma tonelada de dinheiro enquanto a gente está ali correndo atrás de patrão, sabe? Sei lá, essa é a minha... É uma opinião um pouco controversa, mas assim, eu acho que a faculdade de jornalismo ensina a gente a fazer jornalismo, não a ser funcionário de alguém, saca? Use o que a gente aprende ali, use as possibilidades que uma universidade te traz de fazer TV, rádio e todas as outras maneiras de fazer jornalismo para tentar fazer uma coisa tua. O dinheiro vai entrar, assim, eu conheço o dono do Tenho Mais Discos Que Amigos, que é um site que, assim, ele sofreu para conseguir fazer o site entrar no ar, sofreu, ele deve sofrer até hoje, sofre, mas o dinheiro que entra é dele, é ele que fez o projeto do começo ao fim, saca? Ele tem uma audiência possivelmente maior que a Rolling Stone em alguns meses, saca? Pensa numa marca que paga para o gringo para poder usar a marca, que paga o diretor de comercial que não faz nada, que paga o presidente da empresa, que paga os 23 estagiários que eles colocam ali e não contratam, enfim, produza o seu conteúdo. Eu viajava muito para fazer entrevista de cinema, etc. Eu fui vendo ao longo do tempo, sendo repórter do Estadão, como as assessorias e os estúdios passavam a entender que influenciadores se comunicavam muito melhor com o público que eles queriam para determinado filme do que o jornalista, né? Do que o jornalista do jornal, embora o influenciador pudesse ser jornalista, não eram. E eles tinham lá, sei lá, 30 minutos de entrevista com os astros do filme, enquanto os jornalistas de impresso ficavam numa mesa redonda, vocês... estão em 4 aqui, mais uns outros 4 em volta de um ator para ele falar ao mesmo tempo com todo mundo por 10 minutos, enquanto o influenciador tinha um tempo sozinho com ele. Por quê? Porque o influenciador falava direto com o público. A gente está cada vez mais segmentado, encontrar um público que seja aquele que consome exatamente aquilo que você faz é excelente, porque você vai começar a ter uma entrega melhor do seu conteúdo, blá, blá, blá. Enfim, aprenda com os influenciadores, não veja eles como um inimigo ou como uma arte perdida. Na verdade, cara, eles aprenderam a fazer dinheiro com conteúdo e com informação muito mais do que jornalistas. A gente podia fazer isso com uma forma muito mais responsável e mais aprofundado, sabe?
Bom, eu queria então que a Natália prosseguisse com essa resposta, porque a gente tem a ideia de que parte do tempo que as pessoas usavam antes para ver TV, para entretenimento, está sendo usado de uma outra forma, né? Sim, eu acho que eu compartilho um pouco dessa sensação assim do Pedro. Eu acho que a internet está aí, a gente não tem como negar, né? Eu acho que até essas questões são também. Eu confesso para vocês que às vezes a gente, com os apresentadores, né, que estão há anos no ar, o próprio Domingão do Faustão, a gente está 32 anos no ar com o mesmo programa, no mesmo domingo, com o mesmo apresentador, e um baita programa de sucesso, né, enfim, há décadas. E é muito difícil trabalhar isso, do tipo, a gente vai ter que se adaptar aí com a internet que já chegou, as pessoas, né, pra vocês terem ideia, o público-alvo do Domingão do Faustão, ele é de mulheres de classe B, C, D, de 30 a 60 anos, crianças, homens, assim, é um público completamente diverso, que é quem está em casa num domingo. Então, assim, como é que você faz para fazer um programa para falar com o Brasil inteiro? Né? É muito diferente de você fazer um canal no YouTube que você está falando para jovens que gostam de Guns N' Roses, ou que odeiam Guns N' Roses, ou que, né, a gente está nichando muito. Acho que a internet ela está permitindo, os dados, né, obviamente, estão chegando para isso, né? A Netflix trabalha com isso, o Spotify, que é o que a gente tem falado. Então, os dados estão chegando justamente para nichar todo tipo de conteúdo que até então a gente trabalhava de maneira muito ampla, né? Principalmente num programa dominical em televisão aberta. Então, isso para a gente é claro que é uma questão, mas a gente ainda acredita que a televisão aberta ela tem uma vida longa, até porque ela é de graça, né? Eu acho que a gente não pode esquecer, voltando um pouco no papo que a gente está tendo, por mais que o YouTube seja de graça, você precisa ter internet, e a internet é paga. Então, eu acho que a gente está num país realmente que tem acesso à internet, isso está crescendo cada vez mais, absurdamente falando. A gente sabia, né? Até no passado a gente estudava, as pessoas preferiam ter uma televisão do que uma geladeira. Então, acho que a gente vai passar por isso, sim, em relação à internet, mas a televisão aberta ela ainda abrange uma gama absurda de telespectadores. O Domingão do Faustão hoje, final de semana passado, ele deu 18 pontos de audiência, cada ponto de audiência equivale a 260 mil domicílios, né? Com a televisão ligada. Então, tem as pessoas ali. Então, assim, na verdade, eu acho que é tudo muito agregador. Eu gosto muito dessa visão otimista, assim, de que a gente vai ter a família no domingo, né, com o cachorro latindo, com a criança e tal, algumas pessoas assistindo a televisão, o filho tá ali no telefone vendo a coisa dele, o outro pegou o computador e tá jogando ao mesmo tempo que tá olhando. Eu acho que é multitela. Então, na televisão aberta hoje, o nosso grande desafio é agregar a internet. Então, a gente tem desenvolvido algumas coisas, por exemplo, você está assistindo Dança dos Famosos, vai aparecer um QR Code em alguma situação em que você vai poder aproximar teu celular e entender quem mais sobre aquele artista ou sobre aquela bailarina, enfim, quem são as bailarinas do Domingão no Faustão, né? Existe uma curiosidade sobre aqueles perfis. Então, formas da gente usar a internet junto com a televisão. E eu acho que isso serve para todos os nichos, né? Vai servir para o online, para o impresso, para a rádio, para a televisão. Acho que a internet está chegando muito para agregar. E é claro, se a pessoa quiser saber muito mais sobre o cisquinho de tal assunto que passou na televisão, ela vai encontrar um influenciador que fala sobre aquilo, né? E ela vai encaminhar ali. Mas eu confesso que eu fico muito... eu tenho uma, sei lá, não é uma tristeza, mas assim, eu sinto muito, assim, sentiria muito se essas situações agregadoras em que todo mundo se encontra em uma mesma situação deixasse de existir. Eu acho que a gente, como comunicador, a gente vai ter que pensar, sim, no nichado, esse é o futuro, né, dos dados que vão levar a gente para um conteúdo muito específico, mas eu gostaria muito que a gente ainda tivesse essa preocupação do todo, né? Porque onde essas pessoas vão se encontrar? É na Copa do Mundo? Talvez nem mais, porque tem gente que não gosta mais de futebol, não acredita mais, num Domingão do Faustão, é numa novela, no final da novela das 9. Como que essas pessoas, em que momento essas pessoas vão falar sobre as mesmas coisas, né? E eu aprendi muito isso aí
até com a própria a Cicélia, que eu amo de paixão também, mas o jornalismo ele tem muito essa função agregadora, né, de colocar todo mundo numa mesma página, seja culturalmente falando, seja em questão de informação, numa prestação de serviço importante para todo mundo. Então, eu acredito muito nos youtubers, eu gosto muito, eu também estou num projeto de podcast, de YouTube também, mas eu gostaria muito que a gente não abandonasse esses momentos em que todo mundo fala da mesma coisa em algum momento da vida, sabe? Fala, Lenisa. Só queria lembrar que nós vamos ter aí mais, no máximo, 15 minutos, tá? Tá ótimo, tá bombando aqui, todo mundo tá perguntando, mas que a gente tem, no máximo, mais 15 minutos, tá? Danilo, você me escuta? Não sei se o Danilo me escuta. Sim. Sim? Ah, ele tá caindo, Caiu. Que pena. Você, Lorena? Você estava falando uma coisa importante, antes de eu passar, tem um comentário aqui da Laura, que, aliás, tem um monte de aluno, quero mandar um beijo para todos, eles estão todos incríveis aqui na sala Firmões. Eu queria que você falasse um pouco da ideia da convergência, né, porque quando você está falando de um programa que reúne família, é um mesmo alvo, é uma mesma sintonia, né, tem uma convergência um pouco diferente dessa polarização, né? Exatamente, e eu acho que assim, não quero também comparar dificuldades, né? Mas é muito difícil você falar com muita gente, porque a gente vem, olha meu cachorro aqui subindo, porque a gente vem do futebol, né? Acabou o futebol, começa Domingão do Faustão, então você tem público de homens. Só que esse público troca, né? Você vai começar a falar ali de dança dos famosos, pera. Então, como que a gente faz essa transição desse público que está vindo do futebol e essa galera que está em casa num domingo, que é bem isso que eu falei, que é com o bebê chorando, com o cachorro latindo, lavando a louça do almoço com a família, como é que você faz para chamar aquela atenção? Então é luz, é figurino, é um show, é um cara falando, oi galera, para fazer, opa, peraí, começou esse programa aqui. Então é realmente muito difícil você trabalhar com esse público que a gente achava que era algo específico, né? Não, gente, está claríssimo aqui, ó, mulheres de 30 a 60 anos, de classe B, C, D, com criança, com homem de também 30. Fácil, né? Falar com tudo isso de gente. Como é que você faz para atrair essa audiência? Então, eu acho que realmente a gente tem esse desafio, isso é muito claro para qualquer pessoa que faça televisão hoje e entretenimento em televisão, porque é isso, a notícia mais abrangente, é aquilo que eu falei, a tua relação com a audiência, é óbvio que ela existe, não sejamos hipócritas, mas ela é mais, né, é aquela situação de você passar a informação que precisa ser passada. O entretenimento, você tem que falar com aquela pessoa. Então, a internet é uma mega concorrente, assim, claríssima, todo mundo já sentiu essa água batendo, né? E acho que o desafio hoje é justamente agregar, não ser concorrente. Mas assim, como que a gente traz a internet para dentro do programa? Estamos tentando convencer o Faustão a fazer um Instagram, mas acho que vai ser meio difícil. Pedro, enquanto o Danilo não volta, eu tinha uma pergunta aqui não voltou, para arrematar essa história que a gente está conversando, mas eu queria aproveitar a pergunta do Thiago Kruff, que fala aqui que se a gente está rumando para uma segmentação, uma fragmentação do jornalismo, né, com esse conteúdo próprio, e atingir um grupo específico é bom, é ruim, enfim, como que você avalia isso? Cara, eu acho que o Danilo voltou, tá ali, mas tá meio travadinho, talvez. Mas o que eu acho é que ainda existe a TV Globo, saca? A TV Globo vai agregar. Ainda existe o canal, mas ao mesmo tempo existiu a MTV, saca? E a MTV, que fala Music Television, que completou 30 anos essa semana, formou uma geração, saca? Formou uma geração de gente que ouvia música, etc. Então, e era nichado. Era para um público específico. A gente ser fragmentado não é ruim. Se você parar para pensar que as maiores empresas e geradoras de grana hoje são Instagram, Facebook, e eles entenderam que tudo é fragmentado, por que o jornalismo precisa só ser para todo mundo? Sabe? Por que o jornalismo precisa ter um texto que tenha que ser lido por
pessoas de 15 a 70 anos. Ele precisa ser fragmentado por uma necessidade contemporânea. Assim. Ele também pode ser o programa que vem depois do futebol e falar com a família toda, e dar grande um problema para quem precisar falar com todo mundo ao mesmo tempo, mas não, é impossível que você faça um texto no Estadão, por exemplo, e ele vá se comunicar com gente de 15 anos e gente de 60. Uma pessoa que curte economia e uma pessoa que curte o hip hop. Não existe esse público mais. E antes a gente, por limitação de física, de papel e de canais de TV, a gente não podia ser fragmentado, a gente tinha que pensar em falar com um público grande, a gente precisava ter uma audiência grande, etc, etc, etc. Mas agora, a gente tendo um espaço ilimitado e digital, a gente pode falar diretamente com as pessoas, e daí... quando eu digo que esse é o jogo, é porque, assim, Facebook e Instagram, eles não perdem dinheiro, saca? Quem perde dinheiro é jornalista. Porque o que a gente está fazendo errado em comunicação, nós, jornalistas, que quando eu me formei, aparentemente eu descobri que eu sou o que se formou há mais tempo aqui dessa mesa, né? Então, assim, quando eu me formei em 2008, sei lá, o Instagram nem existia, devia ser Orkut a parada. Mas o jornalismo só foi... perdendo venda em banca, perdendo anúncio nas páginas, etc. Enquanto isso, os anúncios estão indo para onde? Estão indo para as redes sociais, estão indo justamente para o nichado. Não é um problema também ser nichado, não é um problema você se fragmentar e falar com um público que seja X ou Y. Acho que no fim das contas, o meio onde a gente vive, a internet, o mundo digital, tá levando a gente para o fragmentado. Se a gente ficar tentando abraçar todo mundo, não dá certo. Eu falei com uma amiga minha, que tem um canal de YouTube, que ela faz entrevistas que vão desde gente do hip hop a nem Mato Grosso. E eu falei para ela, cara, eu acho legal, mas ela tá enfrentando problemas porque ela tem vídeos com acesso e outros sem nenhum. Eu falo, porque você não tem um público específico. Se você fosse um canal só de hip hop, ia dar mais certo do que for, ou só um canal de clássicos da música popular brasileira, ia dar mais certo. Quanto mais nichado, melhor. Nesse mundo, claro, de novo, ainda tem a rádio que fala com um público gigantesco, ainda tem a TV Globo que fala com um público gigantesco, Record, etc. Mas quando você está ali, um indivíduo numa rede social tentando falar com todo mundo, você corre um grande risco, como me disse minha namorada certa vez, de falar com ninguém. E isso é muito... Isso é importante. A gente tinha uma ideia antes de que a gente falava, e a gente não sabia se as pessoas estavam vendo. Claro, a Rede Globo tem ali seus números de audiência, etc., mas você não sabe quem é a pessoa exatamente que está assistindo. Nas redes sociais você sabe exatamente quem é a pessoa que curtiu aquilo, a pessoa que assistiu aquele story, você sabe quem é seu público de uma forma que você nunca soube, e ele tem um acesso a você de uma forma que nunca teve. Isso é muito bom. Isso é revolucionário, e a gente precisa, como jornalista, aprender a trazer isso para o nosso lado, em vez de querer achar que o lance é escrever num jornal na Folha de São Paulo e só. A gente precisa encontrar outras maneiras de fazer jornalismo, porque não tem vaga para todo mundo na Folha de São Paulo. Eu queria aproveitar para perguntar para o Danilo, antes que acabe. Danilo, o rádio tem um poder extraordinário, e aí uma das coisas mais impressionantes da minha vida foi quando eu ouvi que as Torres Gêmeas caíram, eu ouvi pelo rádio, e parecia ficção científica. Então eu queria saber como para você é essa convivência, uma vez que o rádio também, né, os alunos estão perguntando isso, o rádio hoje é transmitido, né, a gente tem nas redes sociais a apresentação ao vivo do rádio, né? Você acaba conhecendo quem está narrando, quem está fazendo, qual é aquela voz. Antes de responder para o Lorenzato, só para falar que na rádio eu só faço entrevista no estúdio presencial por conta disso, porque eu não consigo lidar com essas tecnologias aqui que só ficam caindo, e é por isso que na rádio só faço entrevista no estúdio para não ter problema de conexão, nenhum erro. Mas, enfim, vamos ver se dá para a gente seguir aqui. Eu acho que a gente está aprendendo ainda, professor. A gente ainda está aprendendo a conversar com quem está acompanhando pelo dial e quem está acompanhando nas redes sociais. De repente, a gente fala assim...
Tá com problema de conexão mesmo. Tem um monte de perguntas agora. Lenise, a gente tem uma rodada rápida ou a gente... Tá sem som. Viu, Pedro? Agora eu que não desmontei. Lorenzato, a gente tem no máximo mais 8 minutos, daí temos que já encerrar. São 10h32. Tá, eu vou fazer faz uma rodada de responder sim ou não. Não, uma pergunta só rápida, Pedro, não precisa ser sim ou não, mas vamos lá. A Laura Quadros, ela pergunta o seguinte, que influenciadores, até mesmo blogs como o Google Gloss, não é jornalismo. Qual a opinião que vocês têm sobre isso? Né? Sobre ser jornalista ou não ser jornalista. Lembrando que o Google Gloss, que tem um outro nome, tem até mestrado na Espanha. É jornalismo. Eu acho que é jornalismo também. O Google Gloss é jornalismo. É jornalismo. Então, tem credibilidade, tem apuração. Eu conheço até o próprio Google Gloss. Ele se preocupa muito com a apuração. Ele tem fontes, tem ética, né? Ele não publica sem ter certeza. É jornalismo, sim. Influencia uma galera, né? Porque as pessoas não gostam, do lance do conteúdo dele, e acha que o conteúdo que ele está fazendo ali não é válido, porque por um elitismo de informação, elitismo cultural, etc. Por que o fulano do Instagram não é tão importante quanto o maestro e tal, sabe? Mas assim, ele faz jornalismo sim, ele é um jornalismo, inclusive revolucionou o jornalismo como digital, etc., por mostrar um texto diferente, e ter uma audiência e um retorno financeiro muito melhor do que grande parte dos veículos desse país, sabe? Sim. Outro dia ele conversava com o Valcir Carrasco numa live e ele dizia, eu quero ser roteirista. O Valcir falava para ele, não, o que você faz já é muito bom. Achei muito interessante essa troca. E aí, tem uma pergunta aqui do Guilherme R, que vocês podiam também responder de forma sucinta, só para não deixar tanto aluno sem resposta. Qual a função do jornalismo impresso na cultura atualmente? Vocês acreditam que função é essa? Olha... Quer responder primeiro, Pedro? Respondo, mas qual é a função do jornalismo, do jornal impresso na cultura atualmente? Bom, pensando que o jornal impresso está com uma tiragem minúscula, ele é quase zero. Para que ele serve, o jornal impresso, hoje? Ele serve para, no caso de cultura, tá? A gente está falando de cultura. Ele serve para... sei lá, o músico que saiu num jornal grande poder vender ele poder convencer o Sesc a comprar o show dele, para ele, o Sesc paga bem, vale a pena garantir 2 meses dele da banda. Para isso que serve o Jornal de Cultura hoje. Ele dá uma referência, ele dá o carimbo, mas ele não chega em pessoas, ele fala com um público muito diverso que, dependendo do artista, não vai fazer sentido algum, e é isso. Mas assim, ele é uma referência. Complementando, eu acho que a grande questão que joga contra, né, o jornal impresso é o imediatismo. A gente está vivendo numa sociedade imediatista. Então, por que eu vou esperar até amanhã para saber de uma notícia que eu sei agora? Que aparece aqui no meu aplicativo uma notícia da BBC, da Folha, que quer que seja do G1, que me diz agora o que está acontecendo, o que acabou de acontecer. Né? É óbvio que tem um aprofundamento, a gente sabe como funciona também a questão, os perigos do imediatismo. Né? O jornal impresso ele vai trazer aquela informação mais aprofundada, vai conversar com mais pessoas, vai apurar melhor toda aquela informação para a gente não cair também nessas pegadinhas do imediatismo. Mas o online também faz isso, né? E eu acho que realmente assim, essa questão do preciso saber agora, o online também vai te agregando mais, conforme aquela notícia for sendo suitada, né, tiver situações para a gente agregar aquela notícia, também vai me informando com imediatismo. Então, acho que realmente o impresso tem os dias contados. E é caro, né, tem custo também bem alto, a questão da impressão, né, por si só, das gráficas e tal. Então, a distribuição, exatamente. Eu acho que realmente está com os dias contados, infelizmente, mas faz parte da evolução.
Então, tem uma última pergunta para geral, e que acho que vocês podem ir encerrando com essa pergunta, enfim, fazendo as considerações, né, Lenise? E começando pelo Danilo, por favor, antes que ele não caia. começar pelo Danilo, você tem que começar, Danilo, você está entre nós aqui. A Laura Domini, ela pergunta o seguinte, qual o aspecto fundamental que a gente deve levar em consideração para trabalhar na área de cultura? Vocês indicam alguma coisa, uma porta, um caminho? Bom, primeiro que eu estou na expectativa do 5G, viu? Porque o 4G já se mostrou ineficiente, né? Vamos ver se... Bom, pedir desculpas aí pela conexão, vamos ver se a gente consegue aqui, nessa reta final, aqui, encerrar o raciocínio. Agradecer pelo convite, professor Arnaldo Lorenzato, a Lenise Vilaça, ao Vanderlei Dias, a Denise, o André Santoro, falar também que minhas redes sociais é Danilo Gobato. Quem quiser bater um papo, perguntar alguma coisa, acompanhar o meu trabalho, é só seguir no Facebook, Twitter e Instagram. Com relação ao qual é o caminho, primeiro eu acho que é ter a certeza do que você quer. Eu, desde muito cedo, sabia que eu queria seguir na área de comunicação e desde cedo também, por gostar de teatro, de show, de programas de entrevista na televisão, sempre acompanhar programas de auditório também, como o Faustão, Jô Soares, enfim, eu sabia que eu queria seguir algo na linha ali de cultura e de entretenimento. Então, acho que essa é a primeira impressão que você precisa ter. O que você quer, que caminho que você quer seguir, e ter isso muito claro para você. Segundo, foi aquilo que eu falei, não sei se ficou claro, mas é a bagagem, não é? Então, tudo que você faz hoje, as visitas, não é, a museus, a exposições, viagens que você faz, né? O Lorenzato pode falar disso também, porque para ser um crítico gastronômico, você precisa ter a bagagem de conhecer os restaurantes, de conhecer os pratos, de conhecer não só em São Paulo, é crítico da Veja São Paulo, mas também ter ali a bagagem do que é feito num outro estado, num outro país, num outro lugar, para ele conseguir comparar também aquilo que ele está provando num determinado restaurante. Então a bagagem é fundamental, nada no jornalismo cultural é perdido. Esse filme aqui é chato, é de arte, é em preto e branco, é com 2 atores, mas tudo isso vai ser também fundamental para que você tenha, né, a sua história, o seu histórico também, e você vai acessando essas coisas. Então, de repente, outro dia assisti um filme na quarentena e que fui discutir esse filme numa entrevista com a Marina Persson. Então, tudo faz sentido. Acho que nada é perdido no jornalismo cultural. Então, sempre registrar tudo isso, né? Isso acho que é muito importante. E com relação a um caminho, nem sempre você na profissão, o Pedro contou isso também, a Natália a mesma coisa, nem sempre você vai começar na sua área, não é? Eu comecei fazendo produção de um programa de variedades, que tinha muita saúde, comportamento, política, economia, eu precisava marcar pautas nesse sentido. Depois eu fui coordenar um jornal que era o Rádio Livre, com o Megali, que era mais voltado para o hard news, então precisava ali colocar o Geraldo Alckmin, que era ainda governador, o José Serra, que era ministro, precisava colocar no ar, então ter essas fontes, ter esses contatos também na política, mas sempre tentando demonstrar na sua trajetória profissional o que você quer, demonstrar, claro, para os seus chefes, ou mesmo um blog independente nas suas redes sociais. Acho que já é possível você ir demonstrando mais ou menos para onde você quer seguir. Tanto é que nos programas que eu produzia, no Manhã Bandeirantes, por exemplo, eu sempre procurava levar grandes artistas e pensar coisas fora da caixa. Tanto é que eu fiz uma ação uma vez com o musical do Rei Leão, o elenco inteiro do Rei Leão cantando a capela no meio da Avenida Paulista, que era onde a gente tinha um estúdio de vidro ali no vão da Fiesp. Essa ação que eu fiz na rádio, nesse programa, inspirou a Tickets for Fun, e isso eu só fui descobrir depois, quando eu fui fazer um tour pelos bastidores do Fantasma da Ópera com o Tiago Arancan, no Teatro Renault. Eu descobri ali com os membros da equipe que aquela ação na Rádio Bandeirantes inspirou a Tickets for Fun a desenvolver outras ações perto do público, como mudança de hábito, que foi feito parte no Mercado Municipal, no Mercadão, e também na Avenida Paulista, e outros musicais. Então, sempre, em todos os programas que eu fui passando, eu fui deixando ali a minha digital, a minha impressão nessa área de cultura. Então, com grandes artistas, ou com ações como essa. Então, acho que respondendo a pergunta da
da aluna, é isso, mesmo que você nesse começo não consiga trabalhar na área que você quer, mas vá demonstrando também, né, para a sua chefia, ou tenha um blog independente, um site, você pode usar o Instagram também para publicar vídeos e compartilhar histórias já na sua área, porque alguém vai ver, sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém assistindo, não é? E hoje, se o ouvinte não consegue acompanhar, por exemplo, o Antenados no sábado à noite no Dial, já está disponível também em podcast. Então sempre tem alguém vendo o seu trabalho, acompanhando, e acho que esse é um caminho também. 3 minutos, Lorenzato. Tá mudo, tá mudo. Agora fui eu. Vamos lá, então, Natália, por favor, suas considerações, e o Pedro, vou pedir para vocês serem bem breves. Eu só diria assim, sejam agregadores, porque eu acho que o futuro realmente dos novos jornalistas, a gente vai ter que ter muito essa função de trazer informação de outros nichos, né? Se tudo vai ser muito nichado, se a gente vai falar para um público muito específico, sejam vocês agregadores, leiam livros, bem isso, visitem lugares, viajem e tragam isso para o público de vocês, para que eles se interessem por mundos diferentes, porque senão a gente vai crescer assim, vai virar um adulto assim, e acho que a gente como jornalista tem que falar, opa, você sabia que esse nicho aqui também tem muito a ver ali com religião tal, com a filosofia Y, com a história do país tal? Sejam agregadores para que a gente não se perca socialmente aí no futuro. É isso. Pedro? Muito bem, vou rapidinho aqui. Eu falei já em algum momento ali, escreva, produza. Acho que esse é o principal. Não coloque como meta um lugar, coloque como meta a sua capacidade de ser o melhor profissional possível, assim, porque isso vai te gerar uma grana, isso vai criar um entorno que vai te levar para frente. Eu juro para vocês, tá? E no mais, assim, eu queria agradecer a Lenise, Arnaldo e todos os professores que falaram comigo ao longo desse tempo, Danilo e Natália, aprendi demais com vocês. Me sigam nas redes sociais, vocês estão por aí assistindo também, @POAntunes está aqui. Ó. E é isso, sejam felizes, se formem, sejam jornalistas, é massa demais. Precisamos de vocês no futuro. Sim. Obrigada, gente. Obrigadão. Suas considerações? Sim, então, eu queria agradecer esse time talentoso de pessoas tão dedicadas à arte, à cultura, entretenimento, que puderam, nesse momento, nos esclarecer, nos ilustrar, e que são ex-alunos da universidade que nos orgulham tanto. Então, eu queria deixar os agradecimentos e agradecer a querida Lenise, que dividiu essa mesa comigo. Pessoal, eu queria também agradecer estar aqui nesse momento, estar com você, Lorenzato, que é uma pessoa que tanto agrega ao nosso curso de jornalismo, agradecer a Natália, ao Pedro, ao Danilo, muito obrigada mesmo vocês estarem aqui, o Ale e o Caixa, que estão aqui nos bastidores, e dizer que nós estamos muito felizes também com o público que ficou com a gente até agora, e lembrando que às 11, daqui a pouquinho, tem mais 2 mesas, tá? A mesa Comunicação Digital e Grande Reportagem. Continue ligado aqui com a gente nos 20 anos do curso de jornalismo. Te vejo lá, obrigada a todos vocês e até a próxima. 20 anos curso de jornalismo, gente.